segundo ano do ensino médio, a transição entre capitalismo mercantil e capitalismo industrial. Na última aula nós falamos sobre os princípios do mercantilismo, o acúmulo, né? A busca pelo acúmulo de riquezas para os cofres das coroas europeias, e aí essa riqueza depois seria distribuída entre a estrutura de Estado, os funcionários do rei, e também para manter a vida da nobreza e da realeza, dos palácios, etc. Né? Então, era um dinheiro, uma riqueza estimulada para ser gasta, como é que eu vou definir? Desperdiçada. A nobreza, na nossa visão capitalista de hoje, a nobreza é chamada de parasita, porque ela só suga, né? Esse Estado se mantém cobrando impostos, estimulando esse comércio, mas não há reinvestimento dessa riqueza. Na visão dos homens de comércio, e aí nós estamos falando da burguesia, dos burgueses, os grupos de comerciantes, mercadores, isso tudo era irracional, isso tudo era um desperdício, isso tudo era uma perda de tempo e de dinheiro, não é? Não para todos os grupos burgueses, porque em alguns grupos, alguns lugares tinha uma ideia de enobrecimento, ou seja, a burguesia, esses comerciantes tinham a ideia de enriquecer para comprar títulos de nobreza e viver como a nobreza, viver desses impostos cobrados pelo Estado. Porém, na Inglaterra começa a se desenhar um novo cenário, um cenário que nós vamos chamar do capitalismo industrial, e que não começa em 1750, mas começa antes, com a Revolução Inglesa. Não sei se vocês se recordam que nós estudamos a Revolução Inglesa, que diminui o poder do rei, aumenta o poder do parlamento. Aumentando o poder do parlamento, você cria o acesso a esses grupos burgueses, à criação de leis e ao controle do Estado. E essa burguesia inglesa tem uma mentalidade de utilizar-se do Estado para o seu benefício próprio, no sentido de liberar as amarras da economia e abrir caminho para a geração de mais lucros. Ou seja, você cria riqueza, mas você pega essa riqueza e reinveste essa riqueza para gerar mais riqueza. Essa ideia, ela é bem diferente da ideia da nobreza, que não tinha essa percepção do mundo do trabalho e dos negócios. A nobreza tem uma formação histórica, né, da vida ao vento, da vida aproveitando o máximo possível da vida, naqueles banquetes, porque tinha quem trabalhasse, quem criasse um ambiente material para essa nobreza e essa realeza. Os burgueses não, os burgueses vão ser homens de negócios, vão ser homens de atividades comerciais, homens do trabalho. E esse trabalho, essa geração de riqueza por meio da atividade comercial e do trabalho comercial, vai ser cada vez mais estimulada. O mercantilismo fazia isso, mas o que tem de diferente na Inglaterra é que esses grupos burgueses vão conseguir assumir o controle do Estado. Não à toa que um dos primeiros atos lá da Revolução Gloriosa de 1688 são os atos de navegação, um estímulo, claro, à atividade comercial, mas não apenas uma atividade comercial simples no sentido mercantil, mas já no sentido do capitalismo industrial. O que é o capital? O que é o capital? Quando você tem uma riqueza que você reinveste para gerar mais riquezas, você tem um capital nas suas mãos. Então, a partir daí, quando a gente fala burguês, a gente não fala mais simplesmente de homens de comércio, mas de proprietários de capitais. Homens que têm a posse da riqueza
que é investida para gerar mais riqueza. Seria mais simples a gente traduzir até esse novo burguês que surge na Inglaterra com como se fosse um empresário. Então ele tem as condições materiais nas mãos dele que ele pode investir na geração de mais riqueza. A Inglaterra, portanto, vai ser o berço do capitalismo industrial. E o acúmulo de riquezas que a Inglaterra consegue durante 300 anos de colonização de outros territórios vai garantir a ela esse posto. Mas não apenas isso. Outros fatores também, como essa mentalidade, esse grupo que surge na Inglaterra como mentalidade mais avançada no sentido dos negócios, e o chamado processo de cercamentos ou enclosures, a expropriação de terras para essa nova realidade da produção industrial. Bom, tráfico de escravos e colonialismo, os ingleses, essa burguesia inglesa, ela percebe que boa parte da riqueza, ou a maior parte da riqueza, não estava tanto na produção, na extração, mas na circulação. Daí o investimento pesado numa marinha mercante, numa marinha de comércio. Por isso que nós falamos mais uma vez em todos aqueles filmes de piratas, quem toma conta do mar são os navios de Sua Majestade, os navios ingleses. Então a Inglaterra vai ser uma espécie de patrulha, de polícia patrulha dos mares. Os ingleses vão cobrar impostos, vão cobrar por serviços. Por exemplo, Portugal, muitas das embarcações portuguesas que vinham cheias de riquezas, saíam daqui da América Portuguesa para Portugal, eram escoltadas por navios ingleses. Então os ingleses vão vender serviços também. Já estavam de olho, né, nessa mudança, nessa percepção da mudança, de onde está realmente a riqueza. Então, o investimento nessa área comercial, o tráfico de escravos, muito lucrativo. Os portugueses foram os pioneiros do tráfico de escravos e os ingleses depois pegam esse caminho também para a América do Norte, do continente africano para a América do Norte, chamado comércio triangular. Esse é um primeiro ponto de explicação de como os ingleses acumularam tanta riqueza para investir depois nessa Revolução Industrial. Com a Revolução de 1688, o Estado inglês vai estar a serviço dessa burguesia e não o contrário. Então essa burguesia inglesa que atua por meio do parlamento inglês vai estimular muito a atividade comercial, portos ingleses espalhados por vários pontos do mundo, pontos estratégicos do mundo. Essa questão do estímulo ao comércio também tinha que haver um estímulo à segurança do comércio. Você só investe em algo que você tem segurança que vai dar certo. Então, essas patrulhas inglesas pelos oceanos tinham esse sentido também, o combate à pirataria por causa disso, né? Para você ter a garantia do lucro. Então, portos ingleses espalhados por vários lugares e agentes ingleses trabalhando por vários lugares, garantindo a circulação de mercadorias e os lucros, a lucratividade dessas atividades comerciais. Terceiro ponto, os enclosures ou cercamentos, uma série de leis que expropriam terras, tiram terra, expropriar, tirar a posse de terras de populações camponesas pobres, de famílias camponesas pobres que viviam por vários lugares, várias regiões da Inglaterra, principalmente em áreas de produção de algodão ou que poderiam gerar essa riqueza da indústria de algodão. A indústria de algodão vai ser a primeira grande indústria da Revolução Industrial. A produção de algodão e as máquinas de tear, os primeiros mecanismos, as primeiras máquinas têm a ver com esses mecanismos de máquinas de tear. Então isso vai garantir aos ingleses uma produção de tecidos, e essa produção de tecidos, com essa produção de tecidos, os ingleses vão vender e vão abarrotar, vão encher mercados do mundo inteiro com seus tecidos industrializados, e isso vai garantir aos ingleses mais lucro ainda, que vai ser investido em mais inovação, em mais máquinas, em outros setores, em mais produção e mais venda. Então a Inglaterra começa aí
um processo de investimento e reinvestimento, uma circulação maior dessa riqueza, cada vez maior, que é reaplicada em mais riqueza, e esse capitalismo inglês começa a decolar, essa industrialização. Começa aí uma grande mudança, a Revolução Industrial. Portanto, no início da Revolução Industrial, já na natureza da industrialização, já estava o êxodo rural, porque a urbanização é um processo que vai se acelerar, as fábricas vão se instalar nos centros urbanos, essa população vai ser expulsa do campo por esse processo de cercamento, vai se juntar uma população urbana muito grande, e aí tem-se início os grandes centros urbanos, as grandes cidades, um processo que nós observamos até hoje. Boa parte da população mundial vive em cidades. Você tem algumas regiões do planeta que ainda é mais equilibrado, mas em países industrializados, a grande tendência é a urbanização. Então o êxodo rural está diretamente ligado a esse universo do capitalismo industrial, e o primeiro país que experimenta isso é a Inglaterra. Esse capitalismo industrial, nós vamos ver mais à frente, é um tema muito grande para ser visto apenas em poucas aulas, mas uma das mudanças mais significativas, além do êxodo rural e da urbanização, é a especialização do trabalho. Então, um trabalho que antes era feito por uma pessoa que fazia todo o processo do trabalho, plantava árvore, derrubava árvore, serrava, construía uma mesa. Isso vai ser dividido em várias etapas e cada um vai cumprir um pedacinho dessa etapa. Um vai plantar e vai ficar só por conta disso, o outro vai cortar e vai ficar só por conta disso, o outro vai ficar só por conta de transformar o tronco em tábua, e o outro vai ficar só por conta de transformar a tábua em objeto de madeira. Então você tem uma especialização do trabalho, certo? Um outro ponto importante é a mudança da percepção do tempo. O tempo do relógio, o tempo mecânico, substitui o tempo da natureza, o tempo em que os camponeses viviam, dependendo do sol, da chuva, se é inverno, se é verão, se é época de cheia de um rio, se é época de seca. Isso vai perdendo a importância e vai aumentando a importância o tempo da máquina, o controle da produtividade. Portanto, ao mesmo tempo que esses grupos burgueses, inicialmente na Inglaterra e depois esse processo se espalha para outros países, esses grupos burgueses vão ter lucros extraordinários, mas você vai ter uma massa imensa da população empobrecida, principalmente desses operários de cidades que vão se organizando, inicialmente em movimentos de revoltas infantis, digamos assim, que seria a quebradeira das máquinas, a revolta contra as máquinas que tiram o trabalho das pessoas, é o chamado ludismo, né, o movimento ludista, a insatisfação desses trabalhadores com esse processo da Revolução Industrial, e esses trabalhadores iam e quebravam as máquinas, quebravam as fábricas, porque viam nelas o motivo da sua condição de vida ruim, ou da sua perda, ou da perda dos costumes, da perda das tradições por parte dessas populações. Depois, no século XIX, vai tomando um corpo maior essas transformações com movimentos operários que vão desembocar no ideal socialista. Inicialmente no socialismo chamado utópico, no socialismo das ideias, na ideia da volta de uma sociedade onde havia igualdade, uma sociedade sem essas transformações do capitalismo, e depois na ideia do socialismo científico, que são as ideias de dois filósofos, o Karl Marx e o Friedrich Engels, que nós vamos também estudar mais à frente, e também em sociologia. Enfim, a Revolução Industrial ela é uma consequência da globalização e uma causa da globalização, se pode definir. Ela está nesse contexto de um mundo globalizado, de uma economia cada vez mais dependente da circulação de produtos. Essa acumulação de riquezas, por exemplo, na Inglaterra, em boa parte essas riquezas
essa grande riqueza acumulada pelas burguesias na Inglaterra tinha a ver com a relação entre Inglaterra e Portugal e o pagamento que Portugal fazia à Inglaterra por serviços prestados pela marinha inglesa a Portugal. Então uma boa parte do ouro de Minas Gerais foi parar na Inglaterra, que ajudou a financiar essa revolução industrial. Então olha como é que a coisa já estava globalizada, certo? E a revolução industrial vai acelerar essa globalização, essa circulação de povos, de mercadorias e de ideias, quando máquinas começarem a chegar em vários pontos do mundo, meios de transporte, que nós vamos ver a questão da locomotiva, as linhas de trem, os navios a vapor, depois as linhas, o telégrafo, né? Ou seja, é um processo de globalização. Então a globalização ela se inicia já com as grandes navegações europeias, com a expansão comercial. O que nós estamos vendo hoje com a internet é uma pontinha de algo que começou há mais de 500 anos atrás e que a partir de 1750 ganha-se uma força ainda maior com a Revolução Industrial que se inicia na Inglaterra. E a partir daí a Inglaterra muda decisivamente a história do mundo com o seu capitalismo industrial. Certo? Então, boas leituras, as atividades têm a ver com o texto que está na apostila, mas qualquer dúvida estamos inteiramente à disposição para vocês, segundos anos, entrarem em contato. Espero que vocês estejam muito bem e vamos seguindo para próximos conteúdos, mas fiquem tranquilos que depois nós vamos repassando. Assim que tivermos aí a segurança do retorno para a escola, nós vamos revisando isso tudo, certo? Então, grande abraço para vocês e até mais.